Curso de Excel VBA, Módulo 3, Como trabalhar no Excel com planilhas multiusuárias. Tema de hoje, conhecendo tabela Axis, trabalhando com o evento Keypress, criando máscaras para os campos e inibindo o uso de letras em campos numéricos. Aula 9. Então, vou executar aqui o meu formulário, clicando aqui na nossa macro, e observe que, se eu vir aqui no campo CEP, como a gente vai estar criando uma busca, utilizando uma API do site via CEP, então, o ideal é que esse campo, que é CEP, eu não digite letras. Observe, ó, nesse momento eu consigo digitar letras no campo do CEP, eu consigo digitar letras no campo do nome do fornecedor. Observe que campos numéricos, o ideal é que eu iniba o uso de letras. Então, como é que a gente faz isso? Então, vamos lá. Ó. Antes de tudo, vamos fazer apenas uma melhoria aqui no nosso comando. Ó. Observe que eu coloquei aqui código do fornecedor, onde eu lhe ensinei a fazer o case, fazer essa conversão da informação toda minúscula para todo o formato maiúsculo, como a inicial maiúscula, utilizando o LCase. Então, se eu quiser, o LCase usando toda a informação minúscula. Então, como é que eu faço para deixar apenas as iniciais em maiúsculo? Como é que eu faço utilizando o VBA? Muito simples, ó. Vou clicar em desenvolvedor, Visual Basic, clicar em exibir, Project Explorer, o meu formulário já é esse daqui, o meu FM principal, que é o único que temos até o momento. Vou dar um duplo clique no mesmo. Observe que eu vou dar um duplo clique aqui, por exemplo, no meu code fornecedor, aqui nessa label do lado. E vou trocar o case aqui pelo seguinte comando. Ó. Vou colocar o meu application. Então, para que eu possa utilizar a função proper, eu preciso utilizar o comando application. Então, eu vou colocar o application.work. Observe aqui a opção, ó, worksheet function. Então, simplesmente eu não posso utilizar o proper diretamente, pois ele não vai ser chamado. Ó. Então, eu vou utilizar esse worksheet function, ou seja, eu vou ter acesso às funções da minha worksheet, ou seja, da minha guia. Então, observe aqui, vou apagá-lo só para ele autocompletar para mim novamente. O worksheet function. E agora sim vou colocar o ponto e vou utilizar o proper. Observe aí, ó, proper. Então, esse é o proper, ele vai fazer uma conversão de tudo que estiver no meu texto para tudo as iniciais iniciando da letra maiúscula. Ó. Então, observe aí. Vou colocar proper. Então, o que estiver entre parênteses aqui vai ser colocado tudo as iniciais em maiúsculo. Ó. Então, observe que eu vou deixar até minúsculo ó, o texto. Vou deixar aqui todas as minhas iniciais em minúsculo. Observe. E todo esse texto aqui, as minhas iniciais vão ficar maiúsculas. Ou seja, o meu C, o meu D e o meu F. Então, vamos testar. Se eu executar aqui agora, repare, ó, ao clicar nesse botãozinho aqui, nessa label, ele vai me mostrar lá, ó, código do fornecedor. Ou seja, apenas as minhas iniciais ficaram em maiúsculo. Ó. O C, o D e o F. Ó. Caso você queira utilizar dessa forma, basta replicar para os demais objetos. Então vamos lá. Ó. Vamos entrar no tema do vídeo de hoje. Então, o que é o Key-Access? O Key-Access nada mais é do que uma sigla. Essa Access nada mais é do que uma sigla. O Key é uma chave. E o Access quer dizer American Standard Code for Information Interchange. É um código padrão norte-americano para intercâmbio de informações. Em outras palavras, o que isso quer dizer? Olhe para o seu teclado. O seu teclado tem as letras, tem numerações e tem caracteres. A gente olha para o teclado, por exemplo, e vê a tecla A. Então, a tecla A, quando a gente pressiona a tecla A, o computador processa de uma outra forma, não da forma que a gente digita. Então, quando eu pressiono o A, para mim, o A é o A. Para o computador, ele interpreta de outra forma, ou seja, as teclas numéricas têm uma numeração para cada uma delas. Quando eu aperto a tecla 1, não quer dizer que o computador processa simplesmente o número 1. O 1 tem um código por trás dele para o computador interpretar que é o número 1 que eu quero que apareça na minha tela. Então, se eu souber qual é a simbologia para cada numeração do meu teclado, eu vou conseguir inibir quais letras eu não quero que o usuário digite na minha tela. Então, isso é a tabela Access. Ou Aces, como preferir. Está aqui do lado, a tabela Access.
E observe que cada caractere tem uma numeração. Observe que o null ó, é o 0. Observe aqui, vou deixar destacado para que vocês observem. Então, se eu quiser anular, eu vou colocar a tecla 0. Repare. Se eu descer aqui um pouco, observe que todas as minhas letras, caracteres, têm uma numeração. Então, observe aqui, ó, que o que nos interessa são exatamente isso daqui, ó. Observe que as numerações de 0 a 9, elas são representadas, ó. Deixa eu dar um zoom aqui. Observe que a numeração 0, quando eu pressionar a tecla 0, o meu computador processa como o número 48. Ou seja, ele entende que o 0 é o mesmo que 48. Então, quando eu pressiono a tecla 0, o computador processa o número 48. Quando eu clico a tecla 1, o meu computador processa o número 49. Ó. E se você reparar, ó, de 0 a 9, vai de 48 a 57. Então, se eu não quiser que o meu computador processe nada além de 0 e 9, bastaria eu verificar se o que ele está processando está além de 48 a 57. Simples assim, ó. Observe aqui do lado, ó, as letras também, ó. Por exemplo, a letra O minúsculo. Se eu quisesse verificar a letra O minúsculo, permitisse apenas o meu computador processar a letra O minúsculo, então eu verificaria se o meu case, já estou dando até a resposta a vocês, então eu verificaria se o meu key access foi pressionado a tecla 111, ó. Perdão, se foi pressionado a tecla O, ele vai permitir apenas o 111, o meu computador processar, ó. Então repare que as letras também têm a simbologia. Quando a gente pressiona a letra, o computador processa uma numeração, ó. Repare aqui, do nosso lado, ó. Então, sabendo disso, recapitulando, se eu quero apenas permitir números na minha tela, o que é que eu vou estar fazendo? Eu vou estar fazendo uma verificação, ó. Eu vou permitir apenas que o meu usuário digite as teclas de 0 a 9. E no meu caso, eu vou ter que verificar se ele está processando de 48 a 57. O que passar disso, o que for inferior a isso, eu não aceito. Eu anulo. Então, como é que eu faço isso? Ó? Dentro das nossas text box, tem um evento chamado keyPress. Ou seja, a chave do que foi pressionado. Então, como é que eu faço isso? Ó? Vou clicar aqui na guia desenvolvedor, Visual Basic, e vou dar um duplo clique aqui no meu objeto, ó, que no meu caso é o TCP fornecedor. Duplo clique no mesmo. Observe que eu caí aqui dentro do evento Changer, que é o seu principal evento. Eu vou mudar aqui para o evento keyPress. Observe. Ó. Então, esse é o evento keyPress, que eu vou estar mudando no mesmo objeto. Então, observe, ó, keyPress, e vai me abrir um novo evento para o mesmo objeto. Ó. E está aqui o evento keyPress. E observe quem é que está dentro desse evento keyPress. Ó. Ele tem uma variável aqui que é passada para ele como critério. Ó. KeyAccess, ou seja, aquela tabelinha. Ó. Então, basta eu verificar quem é o meu KeyAccess e dependendo do que eu queira mostrar na minha tela, eu permita ou não. Então, como é que eu faço isso? Ó? Simplesmente eu vou utilizar um detalhe muito importante. Eu também posso limitar a quantidade de caracteres a ser digitados. Então, um CEP, ele contém basicamente 8 números. Se eu contar o ponto e o traço, equivale a 10 dígitos, ou seja, 10 caracteres dentro daquele campo. Então, eu posso limitar no máximo a 10 caracteres a digitação do meu campo CEP. Então, como é que eu faço isso? Ó? Eu tenho uma própria propriedade para fazer isso no meu próprio objeto. Vou mostrar aqui rapidamente a vocês. Duplo clique aqui no meu objeto. Vou clicar aqui em propriedades. E vamos localizar aqui uma propriedade muito interessante, ó, que é a massLegend. Observe aqui, ó, o máximo do que vai ser digitado. Ó, observe aí, ó, está em 0. Ó. Então, ele não está limitado a nenhuma quantidade de caracteres. Porém, se eu limitar aqui, ó, por exemplo, a 3. Vamos ver o que acontece. Ó. Se eu executar agora, vou preencher aqui meu campo CEP. Observe, eu estou tentando digitar mais coisas. Ó. Eu não consigo. Observe. Escute o som no meu teclado. Estou tentando digitar mais coisas e não consigo. Por quê? Porque eu limitei esse campo a 3 caracteres. Ou seja, eu tenho uma própria propriedade aqui no meu objeto que eu posso estar limitando a quantidade de caracteres no mesmo. Observe aí novamente. Limitei aqui a 3. Repare o meu massLegend, como eu posso limitar diretamente via código. Então, é o que eu vou estar fazendo. Vou deixar como 0 aqui. E duplo clique no meu objeto. Vou novamente aqui para o evento keyPress.
Vamos dar um espaçamento aqui para focarmos apenas nessa estrutura. Ó. Então, como é que eu faço aqui? Ó? Eu vou colocar o nome do meu objeto, meu mi.txt underline CEP fornecedor ponto mass legend, ou seja, eu vou limitar aqui a quantidade de caracteres para o mesmo. Então, vou colocar 10. Por que 10? Ó? Vamos colocar aqui após essa aspas simples, ou seja, o que estiver após as aspas simples é um comentário. Então, eu vou digitar aqui um CEP, ó, 60.331-340. Como eu disse, ó, se você contar aqui, eu tenho 10 caracteres. Então, por isso que eu limitei a 10. Lembrando que esse ponto e esse barra, o próprio VBA vai incrementar para mim. Eu não vou permitir que o usuário digite ponto e nem traço, apenas digite números. Então, como é que a gente faz essa validação e inibe o meu usuário de digitar qualquer caractere que eu não queira? Então, vamos lá. Ó. Eu vou abrir uma estrutura select case, que nada mais é do que uma seleção. Caso seja isso, faça alguma coisa. Caso seja aquilo, faça outra. É muito parecido com a estrutura if. Então, vamos lá. Ó. Select case, ou seja, caso. Selecione caso o que. Vou chamar o meu key access, que está logo aqui acima, ó. Repare que esse carinha aqui é este mesmo carinha aqui, ó. Que nada mais é do que aquela nossa tabela. Então, eu vou verificar o que, ó. Case, observe, ó. Case 48 até esse to, quer dizer, até o que? Até 57. Ou seja, caso o meu teclado aqui, o meu computador processe do 48 ao 57, ok. Eu vou permitir. Isso eu estou dizendo para o meu código, eu permito que você processe do 48 ao 57. Por que do 48 ao 57? Recapitulando, nada mais é do que as numerações de 0 a 9. Ó. Reparei novamente. De 0 a 9 vai de 48 a 57. Ó. Então, sabendo disso, voltando ao nosso código VBA. Vamos voltar aqui. Então, o que eu posso estar fazendo? Ó? Case, caso não seja, eu tenha pressionado qualquer outra tecla que não esteja entre o 48 e o 57, então vai entrar no meu case else. Ou seja, case else, vou botar 2 pontos. E vou colocar o meu key access igual a 0. Ou seja, eu vou estar anulando qualquer outra coisa que não seja entre 48 a 57. E vou colocar um end select, ou seja, para fechar a nossa estrutura select case. Então, se eu digitar agora, ó, repara, ó, vou digitar aquele CEP 60.331.340. Eu ainda consigo digitar mais caracteres. Por quê? Ó? Observe aí, ó. Porque eu limitei a 10 caracteres. Perfeito. Então, aqui tem mais do que a quantidade de caracteres de um CEP. Perfeitamente. Porém, observe que eu vou tentar digitar letras. Escute o som do meu teclado. Ó. Eu não consigo digitar letras. Então, eu bloqueio qualquer coisa que esteja fora de 48 a 57. Então, isso daqui é ideal para o quê? Para o meu código fornecedor, ou seja, o meu campo que é somente o código fornecedor, é ideal para ele, para que apenas números sejam digitados. Então, vamos aproveitar já essa estrutura, duplo clique nesse objeto, vou copiar essa estrutura aqui, vou dar um Ctrl C. Eu posso vir aqui diretamente, localizar o meu TXT, code fornecedor, vou mudar aqui do evento change para o evento keyPress. Vou colar aquela estrutura e vou mudar aqui, ó. Vou copiar esse nome do objeto e vou alterar aqui, ó. Então, vou substituir um pelo outro. E também o meu code fornecedor, aqui eu limitei também a 10 caracteres. Então, eu posso digitar até 10 caracteres e não vou conseguir digitar letras. Porém, o meu CEP, eu vou precisar de uma máscara. Eu vou precisar de um ponto e de um traço. Como é que eu faço isso, ó? Eu vou verificar, observe novamente, ó. Vou digitar aqui um CEP qualquer, 60. Observe que o terceiro caractere teria que aparecer um ponto. Não consigo digitar aqui porque está bloqueado. 331. A partir do sexto caractere, eu queria que aparecesse uma barra, um traço. E o meu final 340. Ou seja, no terceiro caractere e no sexto caractere, eu quero que apareça alguns caracteres especiais. E eu não estou permitindo que seja digitado. Então, como é que eu vou autocompletar? Ó? Muito simples, ó. Vou duplo clique no meu objeto. E aqui, ó, acima do meu case else, eu vou fazer uma
estrutura if. Isso mesmo, ó. Vou verificar com a estrutura if. O if quer dizer se o quê? Se o meu mi.txt, underline, como é o nome do meu objeto, CEP fornecedor. Vou colocar o quê? Ó? Vou colocar a propriedade, ó, .cell start, ou seja, ele vai selecionar a posição. E qual posição ele vai selecionar? A posição a partir de 2, ou seja, após 2. Então, o que é que ele vai fazer após o número 2? Ele simplesmente vai, nesse mesmo objeto, ó, meu mi.txt, CEP fornecedor, ponto. Agora eu vou selecionar um texto, vou aplicar um texto, ó, cell text vai ser igual, como é um texto, entre aspas duplas, vou colocar um ponto, ó. Observe, ó. Se eu copiar essa mesma estrutura, vou dar o Ctrl C, vou dar o Ctrl V. E aqui, lembre-se, naquela sexta posição, número 6, vou colocar aqui, eu quero que apareça um traço, ó. Então, vou colocar um traço no lugar desse ponto. Ou seja, eu vou verificar com a estrutura if, e na partir da terceira posição, quando ele chegar na segunda, no próximo ele já coloca um ponto. Quando ele chegar no quinto, ele já seleciona a posição 6 e já coloca um traço, ó. Então, se eu executar agora, repare, ó, vou colocar 60, 331, ele já coloca esse ponto para mim, eu não estou digitando, lembre-se que está bloqueado, eu não consigo digitar o ponto, 340, ó. E agora eu não consigo digitar mais nenhum outro número a mais, pois só permite 10 caracteres dentro do campo. Ou seja, eu não consigo digitar nada além desses caracteres. Ah, se eu precisasse digitar uma vírgula, um exemplo, ó, se eu precisasse digitar uma vírgula, vamos lá na nossa tabela rapidamente, ó. Se vocês repararem, a vírgula está aqui acima, ó. Deixa eu dar um zoom. A vírgula é esse carinha aqui, ó. E está aqui a sua simbologia, ó, o número 44. Ou seja, se o meu usuário pressionar a vírgula, eu quero aceitar. Então, como é que eu faria? Lá no nosso comando, ó. Vamos aproveitar aqui esse code fornecedor. Vou trocar aqui pelo keypress novamente. E eu quero permitir a vírgula. Como é que eu faço? Ó, aqui, ó, acima desse case 48 a 57, se eu quiser aceitar uma vírgula naquele campo, eu vou colocar case 44. Isso quer dizer o quê? Caso tenha sido 44, eu aceito que você faça. Então, vamos executar, ó. Então, aqui, se eu vir e colocar 1, 2, ele aceita. Se eu colocar letras, ele não aceita, repare. E se eu pressionar a tecla, que é uma vírgula, ele aceita, ó. Repare, ó. Aceitou uma vírgula, aceitou outra, aceitou inúmeras vírgulas. Se eu colocar um mais, ele não aceita. Um menos, ele não aceita. Um ponto, ele também não aceita. Mas se eu colocar uma vírgula novamente, ele volta. Ele só não voltou a aceitar, porque já limitou a 10 caracteres. Tanto é que se eu apagar e pressionar a vírgula novamente, observe que novamente aceitou, ó. Então, duplo clique aqui no meu objeto. Isso foi apenas para questões didáticas, para que você entenda como é fácil você compreendendo a tabela ACES, ó. Então, vamos lá, ó. Como é que eu faço agora, ó? Agora, a gente vai fazer o seguinte. Agora, a gente já aprendeu como já conhecemos a tabela ACES, já trabalhamos com o evento keypress e criamos já as máscaras para dois objetos. E inibimos o uso de letras em campos numéricos. Então, vamos fazer da seguinte forma, ó. Vamos aproveitar aqui e repare o seguinte no nosso listbox, ó. Nosso listbox ele não tem cabeçalho. Como eu disse para vocês, o listbox tem uma propriedade que é, ó, vou mostrar aqui rapidamente, ó, propriedades. Eu tenho uma propriedade aqui no listbox, deixa eu mostrar aqui, ó, colorits, que está como false, ó. Esse colorits é o cabeçalho, ou seja, o meu listbox possui cabeçalho, possui. Observe que ele está como false, ó. Se eu colocar true, vamos ver o que acontece, ó. Se eu colocar como true, ele carregou um cabeçalho aqui, ó. Se eu executar, ele não mostra o cabeçalho, ele só vai mostrar esse cabeçalho aqui, basicamente. Deixa eu mostrar aqui novamente. Cadê ele? O nosso cabeçalho. Vamos ver aqui nas propriedades do nosso objeto. Observe que o meu colorits agora está como true. Reparem. Porém, esse cabeçalho só serve se eu... Observe aqui o meu colorits está true. Ele só vai servir se eu preencher esse carinha aqui, ó. Rows
source. Ou seja, se eu colocar informações de forma estática aqui dentro desse intervalo, esse primeira linha aqui, o VBA vai interpretar que a primeira linha que eu inseri aqui dentro vai ser um cabeçalho. Então observe, ó, se eu quisesse preencher esse list box de forma estática, o que é esse estático que eu tanto me refiro? Ó? Aqui na propriedade row source eu posso colar um intervalo. Então observe aqui que eu tenho um intervalo na nossa planilha aula 9, que vai da célula C41 até a minha célula L46. Então se eu vim aqui, ó, no meu Visual Basic, aqui na propriedade row source do nosso objeto, ó, deixa eu clicar aqui novamente nele, na propriedade row source, tá aqui ela novamente, repare, nossa propriedade row source, eu vou inserir aquele intervalo de C41, coloco 2 pontos, a L47. Vou dar um Enter. Observe que ele preencheu para mim, ó, e deixou algumas linhas em branco. Por quê? Ó? Porque eu peguei, observe aqui, peguei até a 46, no caso. Ó. Até a 46 tem um preenchido. Se eu arrastar aqui esses dados, deixa eu arrastar aqui mais. Se eu for lá no nosso desenvolvedor, Visual Basic, tá aqui o nosso list box. Se eu executar aqui novamente, vamos executar aqui, selecionar o nosso objeto, vou executar. Tá aqui o nosso list box alimentado, observe aí. Porém, isso daqui não é uma boa prática de se fazer. A gente vai fazer os nossos carregamentos, lembre-se, preenchendo diretamente dos nossos objetos e não diretamente da própria planilha de forma estática. Então, vou tirar essa propriedade row source, vou esvaziar. Também não vou trabalhar com o cabeçalho dessa forma. Vou clicar aqui nele, colorize, vou deixar como false. Então, o ideal é que eu tenha um cabeçalho aqui como uma label. Então, clico sobre ela, Ctrl C, Ctrl V. Vou colar aqui a minha label. Eu posso criar 10 labels que eu não acho mais adequado. Eu prefiro criar uma só, observe. E claro, aí o meu trabalho, qual vai ser? Ó? Essa primeira label vai significar, uma label, eu vou utilizar apenas uma label única, beleza? Então, essa primeira aqui vai indicar o meu ID. A minha segunda vai indicar o code fornecedor. Então, o meu code fornecedor, eu posso botar abreviado, como eu posso estar digitando. Ó. Vamos colocar aqui, code fornecedor, deixar abreviado. A minha próxima vai ser o nome fornecedor, vou colocar só o nome .f, vou dar um espaçamento entre um e outro, reparem. Então o meu trabalho basicamente vai ser esse, ó. O CEP. Infelizmente, quando a gente trabalha com list box, é dessa forma que a gente tem que fazer, ó. O CEP, o endereço. Observe que eu estou utilizando apenas uma label e dando um espaçamento dentro do meu captcha, ó. O bairro. Claro que quando eu fizer o carregamento, muito provavelmente as colunas não vão coincidir com as informações aqui do cabeçalho, ó. O espaçamento. E claro, aí a gente tem que fazer um espaçamento novamente. Então, o endereço, aqui tem o número antes do bairro. Então, deixa eu colocar aqui o bairro. Tenho também a minha cidade e o meu estado. Então, deixa eu dar um espaçamento aqui mais. E vamos carregar aqui, ó. Vamos ver como é que fica. Eu posso, obviamente, clicar sobre ela, propriedades. Vou colocar um backcolor aqui, ó, preto. Observe que ele está transparente, então eu vou mudar aqui backstyle de transparente. Repare que nesse momento está transparente, por isso que eu apliquei um backcolor preto e não fez diferença nenhuma. Porém, porque meu backstyle está como transparente, ó. Quando eu mudar aqui de transparente para opaque, observe que agora sim vai ficar preto. E claro, eu vou aqui na minha fore color, ou seja, na minha cor de fonte. Vou mudar de preto, já que meu fundo está preto também. Vou mudar para branco a cor da fonte, ó, para dar um contraste. Então está aqui o nosso cabeçalho. Ó. Se eu executar agora, não sei como é que vai ficar aqui. Vamos preencher alguns campos aqui só para poder ilustrar. Saber como é que vai ficar aqui a nossa informação. Se vai coincidir com as nossas colunas ou não. Vou clicar no meu incluir. E repare, ó, até que ficou aproximado do que eu queria. Ó. Repare que o CEP tenho que afastar mais. O estado um pouco mais, mas é esse daqui o trabalho que vai nos dar. Lembre-se que eu estou carregando a largura das minhas colunas do
as minhas colunas do listbox estão carregando com os valores padrões. Ou seja, o meu ID não há necessidade de ser tão largo assim, ó. Eu posso deixar ele menor, certo? Mais próximo do meu código da empresa, o código do fornecedor. Então, no próximo vídeo, o que a gente vai estar fazendo? Vamos estar fazendo o quê? A gente vai estar, muito provavelmente, fazendo essa busca do CEP. Mas vamos finalizar logo essa largura aqui do listbox, ó. Vamos até aumentar um pouco a fonte do listbox, até para que a gente entre no conceito como nosso cabeçalho. Então, vou selecionar o meu listbox, vou na propriedade fonte, observe aqui, vou aumentar um pouco a sua fonte, vou deixar com 12, vamos ver como é que vai ficar, e vou executar novamente. Então, vou preencher aqui os campos com algumas informações quaisquer, só para poder ilustrar. E vamos ver como é que vai se contornar ao nosso cabeçalho. Vou clicar no incluir e observe como é que ficou, ó. Repare que eu posso ainda trabalhar um pouco com o meu code, com o meu ID, como eu falei para vocês, eu posso diminuir esse espaçamento que há entre um e o outro. Repare aqui, esse espaçamento aqui está muito largo, ó. Repare. Esse daqui, do código fornecedor para o nome, até que está legal, está interessante. O meu endereço, observe aqui que ficou, de certa forma, na posição que eu queria. Porém, já há um espaçamento pouco entre o meu número e o meu endereço, ó. Então, esse trabalho é um trabalho meio chato, mas quem trabalha com o listbox sabe que tem que fazer isso. E como é que eu vou fazer isso daqui, ó? É aquela mesma situação, ó. Vou na minha propriedade, observe, ó, colorits, daqui ela. E aqui eu vou inserir os valores que eu entender que vai me atender, ó. Então, eu vou colocar aqui, como 20. Vamos ver como 20 como é que vai ficar o meu listbox. O chato é que a gente vai ter que preencher sempre o listbox para fazer os testes, ó. Então, deixa eu colocar informações aqui quaisquer, só para poder ilustrar. Vou clicar no meu incluir. Repare aqui como é que ficou. Observe que o nosso ID até que ficou interessante. Repare aqui. Posso deixar até um pouco menor, deixei com 20. Observe aqui que eu posso deixar um pouco menor para ficar mais abaixo do nome ID. Ou por outro eu posso afastar o nome ID mais para frente, ó. Então, para finalizarmos aqui, vamos fazer o seguinte, ó. Observe que o meu código fornecedor eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 campos. Eu tenho quantos cabeçalhos aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu tenho um a mais porque é o meu ID. Então, quantas colunas eu estou carregando aqui para dentro desse listbox? Vamos verificar, ó. Eu estou carregando 10 colunas. Então, vamos colocar 9, porque eu tenho 8 colunas, que são os 8 campos, mais o meu ID, que está aqui, ó, invisível. Então, deixando com 9, vamos ver o que acontece, ó. Primeiramente, vamos deixar aqui esse colorits, a minha primeira coluna com largura de 15, e vamos fazer até uma coisa para ser mais práticos, ó. O meu código fornecedor, observe que eu vou digitar aqui dentro da propriedade texto mesmo, ó. Então, o que eu vou estar fazendo aqui, ó? Então, repare que na minha propriedade texto do meu objeto aqui, código fornecedor, está aqui ela selecionada, eu vou já deixar digitado um valor só para que eu não tenha o trabalho de ficar digitando várias vezes e fazendo aqueles ajustes para verificar se está dentro da largura da coluna ou não. Então, deixa eu deixar um texto previamente definido por enquanto. O meu código fornecedor, eu vou deixar aqui, por exemplo, com 1, 2, 3. 3 caracteres, no caso. O meu nome fornecedor, também vou preencher aqui o meu campo. Vou colocar um nome qualquer aqui, Cledson LTDA. Ou seja, conforme eu digito lá no meu campo, texto dos meus objetos vão preenchendo aqui, ó. Os nossos objetos estão sendo preenchidos. Por que eu estou fazendo isso? Para ficar mais fácil, eu não precisar ficar carregando toda hora, ó. 340. Então aqui é apenas para eu definir a largura das minhas colunas do listbox. O meu endereço, vou botar aqui um endereço qualquer. Vou clicar no meu objeto, vou aqui no meu campo texto, vou botar aqui um endereço qualquer. Vamos colocar um bairro qualquer também aqui.
a cidade. Essa sim é real, vou botar nossa cidade. E o nosso estado. Então, ao clicar aqui no meu incluir, eu vou incluir essas informações, ó. Incluir. Observe que o meu ID, agora sim, o meu ID está exatamente onde eu queira. O meu código do fornecedor, ó, esse daqui, sim, eu posso estar afastando um pouco mais. O meu nome fornecedor tem que estar dentro de onde eu queira. Observe o seguinte, ó, que a minha cidade e o meu estado ainda não estão sendo trazidos aqui da forma que eu bem queira. Ó. O estado, a gente colocou um comando para carregar as duas últimas colunas como mês, se eu não estiver enganado, mês e ano, apenas para completar essas colunas. Porém, a gente já pode fazer o puxamento das informações de forma correta. Ó. Então, eu tenho o meu código do fornecedor, o nome do fornecedor, o CEP, o endereço, o bairro, a cidade, o estado e o número. Então, vamos tentar aqui no meu botão incluir, duplo clique no mesmo. Então, vou descer aqui um pouco. Observe que eu tenho o meu código fornecedor, o nome do fornecedor. Aqui, na minha quarta coluna, ele não vai receber o endereço, e sim, vamos só verificar aqui novamente. Ele vai receber o CEP, na realidade. Então, vou trocar aqui, duplo clique no meu objeto. Ao invés de endereço, eu vou fazer da seguinte forma. Ó. Vou dar um enter aqui. Vou colocar o meu CEP. Então, deixa eu copiar esse carinho. Ctrl C, Ctrl V aqui. Vou alterar aqui de endereço para CEP. Ou seja, aqui vai entrar o CEP. Então, tenho o meu código do fornecedor, que é a minha segunda coluna, o nome, o CEP, o endereço, o número, o bairro, a cidade, o estado. Essas duas colunas aqui, eu não preciso delas. Foram apenas para incrementar lá. Então, eu tenho 0, 1, 2, 3. Aqui é o meu 4. Esse é o meu 5, o 6, o 7 e o 8. A priori ainda está faltando, deixa eu verificar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 colunas, ok, está tudo certo. Então vamos fazer um novo teste, vou clicar no meu incluir. Repare que agora sim está jogando, o estado está abaixo do estado, realmente é onde eu quero. A minha cidade ainda não está adequadamente, o meu bairro também está passando aqui do bairro, o número também está passando um pouco. Observe, ó. Então eu vou fazer um ajuste aqui, vou predefinir a largura e já retorno para dizer a vocês a largura que eu entendi como interessante para a gente trabalhar. Então, retornando, observe, ó. Vou executar aqui novamente o meu formulário, vou clicar no meu botão incluir e observe que eu cheguei a um consenso nas minhas informações, ó. Vou clicar novamente no incluir e repare, ó. Acho eu que está bem interessante agora a posição que está os nossos textos com relação aos nossos cabeçalhos, ó. Então, como é que eu cheguei a esses valores? Ó? Então, vamos lá entender lá o meu color width da nossa list box. Está aqui o nosso list box e vou alargar aqui um pouco a nossa tabela propriedades. E está aqui o meu color width. Ó. Então, vamos entender aqui as larguras que eu estabeleci. Ó. Então, a minha primeira coluna eu estabeleci com o valor de 45. Ó. Observe aí, 45 para a minha primeira coluna. Já a minha segunda eu estabeleci com o valor de 60. Ele tende, às vezes, a colocar esse vírgula 95. Então, vamos arredondar para 61. O outro ali eu botei com 100. Ele colocou esse vírgula 8. O 85 para a minha quarta coluna. A quinta deixei com 100. Observe. A sexta com 45. A sétima com 110. A oitava com 90. E a nona com 80. Reparem como é que ficou a distribuição da largura das nossas colunas. Tudo isso, todo esse trabalho para deixar ele exatamente como está agora. Ó. Claro, e agora eu vou obviamente só apagar essas informações. Então isso daqui já sabemos como fazer. Basta eu vir aqui novamente no meu objeto. E vir na sua propriedade texto e apagar. Será que eu consigo apagar tudo de uma vez só? Vamos verificar. Ó. Deixa eu pegar os que tem informações. Observe que a propriedade texto de todos. Então eu dou um delete, ver se apaga. Não apagou. Não apagou porque, obviamente, como são textos diferentes, eu não vou conseguir apagar tudo de uma vez só, certo? Então eu vou ter que apagar individualmente. Mas daí, quando for baixado o arquivo, já vai estar nesse formato limpo, beleza? Então eu aguardo você para o nosso próximo vídeo, que no próximo, muito provavelmente, a gente vai fazer buscas com CEP para preencher esses campos de forma automática. Até o próximo vídeo. Valeu!